Decote de hoje vai falar sobre saúde integrativa. É um novo conceito de saúde, aquela que libera, inclusive, que você tenha e que você assuma alguns sentimentos como a raiva, o ciúme, o ódio, coisas que a gente costuma negar. Meu bate-papo é com o médico Paulo Ramos. Paulo, que prazer recebê-lo aqui no Decote. Eu também fico Um prazer muito grande. Bom, nós vamos falar sobre essa questão da saúde integrativa, que ela é conhecida como o SIM, né? Sim é uma palavra que já te libera para algumas coisas. Tem alguma coisa a ver esse sim com essa liberação desses sentimentos todos que normalmente nós negamos? Com certeza, porque o sim significa acolhimento, né? Então o terapeuta, o profissional que trabalha na saúde integrativa, ele recebe, ele acolhe aquilo que o paciente tem, aquilo que o paciente traz. E é a partir disso que nós buscamos o caminho do tratamento. Eu conheço gente que costuma dizer assim, eu não sei o que é odiar, eu não sei o que é ter ódio, né? É muita pretensão a pessoa falar uma coisa dessa, assim ou não? Em geral, as emoções elas podem ser reprimidas, né? Intensamente reprimidas. E se a gente pode observar um pouquinho mais de perto, essas emoções vêm de alguma maneira, quando elas transbordam, né? Então, quando a pessoa é submetida a uma situação de muito estresse, de muita tensão, eventualmente ela traz essas emoções que ela diz que ela não sente. Às vezes pode ser sutis, pode ser muito realmente reprimidas. E de que forma essas emoções que normalmente são negadas, né, porque são o lado negro, né, é uma sombra do ser humano, na medida que elas são negadas, como isso pode causar doença numa pessoa? Que tipo de doença, via de regra? Bom, nós temos às vezes vergonha, a gente não quer reconhecer sentimentos que a gente considera menos nobres, né? Por exemplo, ter inveja é uma coisa que é difícil a gente admitir que a gente sinta inveja de alguma coisa. Um sentimento como esse, por exemplo, ele é uma grande pista de onde está a força dessa pessoa, né? Porque ela traz um sentimento, por exemplo, a inveja, quando ela consegue reconhecer isso, ela fala, bom, eu vejo alguma coisa de alguém, eu quero aquilo para mim, coisas dessa natureza, né? Ao invés de olhar para aquilo que eu tenho, eu estou olhando para aquilo que as outras pessoas têm. Por exemplo, esse sentimento, ele já nos dá uma pista de uma dificuldade que essa pessoa tem de reconhecer o próprio valor, né? Onde está o seu próprio valor. Então, nós entendemos que aí está a força dela. Ou seja, é como se fosse uma janela que se abre, ela se abre para fora, né? Mas ela se abre também para dentro. Então, nós acolhemos isso como um sentimento próprio da condição humana. O ser humano, ele se compara frequentemente com todas as outras pessoas. Quem é mais alto, quem é mais baixo, quem é mais gordo, quem é mais magro, quem é mais jovem, quem é mais velho. O tempo todo nós fazemos isso, são as referências que a gente tem. A partir dessas referências, nós nos conhecemos. E no atendimento, nós olhamos para isso. A gente olha para isso com atenção, porque aí tem força, né? Aí não tem só fragilidade, né? Tem força também. E quem é o profissional, o médico que trata disso, né? E como é que a pessoa se identifica, se autodiagnostica, vamos dizer assim? Em geral, os profissionais que trabalham com as técnicas chamadas mais holísticas, né, que são aquelas mais integrais, eles são profissionais preparados para um trabalho de saúde integrativa. Atualmente no SUS nós temos a saúde integrativa, aos poucos ela entrou em algumas cidades, né? Provavelmente com o tempo ela vai entrar em outras cidades, em outras unidades de saúde, e normalmente elas trabalham a questão do acolhimento. É basicamente essa coisa de receber, de ouvir, de se abrir para aquilo que o paciente traz. Muitas técnicas que nós conhecemos, né? Por exemplo, a própria homeopatia, a acupuntura, né? As massagens, né? Os florais, eles são reconhecidos no SUS como técnicas de saúde integrativas. Né? Certo. Muito bacana, não é? O SUS, na altura dos acontecimentos, aceitar e oferecer para a população acupuntura, homeopatia, fitoterapia. Na sua opinião, o que está acontecendo, né? E qual é o ponto exatamente onde os médicos e o Sistema Unificado de Saúde entendeu essa necessidade? Isso é um trabalho de muito tempo, né, de construção, né? Os profissionais que viam a necessidade do paciente não ser atendido só
para a prescrição de um medicamento, mas para ele poder ser ouvido na dificuldade que ele tem, né? Isso é bastante diferente, né? Às vezes o profissional médico ouve, de fato, ele tem mais espaço interno para ouvir aquilo que está acontecendo às vezes numa família. Então são dificuldades que não é uma doença como uma dor de garganta, mas são dificuldades das relações, por exemplo, das pessoas traçarem projetos para a vida delas, né? Você estava falando, por exemplo, que sintoma, por exemplo, a inveja pode dar. A inveja ela pode dar dor de estômago, né? Ela pode dar tensão na mandíbula, né? As pessoas com tensão, ela pode dar dificuldade visual, né? Não significa que teve inveja vai ter o problema, mas significa que ela está num determinado contexto, né? Então, às vezes, o paciente vem para nós dizendo, bom, eu estou com dor de estômago. E você fala, você toma um remédio para dor de estômago. Tudo bem, né? Daqui 2, 3 dias a pessoa está de novo com dor, fica um pacote de remédio que para de tomar. Então, a necessidade dessa mudança, ela existe. E não é uma competição, né, entre quem faz uma técnica alopática e quem vai fazer uma saúde integrativa. Elas são complementares. Inclusive, a saúde integrativa, ela também pressupõe o trabalho de alopatia, né? Ela não é uma coisa isolada, ela é uma ação, é um conjunto de ações, né, que podem atender às necessidades das pessoas. Tá certo. Paulo, muitíssimo obrigada pela sua participação, pelo seu bate-papo aqui com a gente no Decote. Muito obrigado. Muito obrigada. E muito obrigada a você também que curtiu aqui esse papo sobre saúde integrativa hoje aqui no Decote. Não se esqueça, compartilhe esse nosso conteúdo e acione o sininho. Até a próxima!